Doutor Francisco, e quando a bariátrica falhar, eu posso fazer outra bariátrica? Como que funciona a cirurgia revisional? Olá, eu sou o Francisco Rebouças, cirurgião do aparelho digestivo. E essa é uma pergunta cada vez mais comum no consultório: cirurgia bariátrica revisional, quem, quando e como fazer? É algo que é muito discutido nos congressos hoje. Eu quero explicar para você alguns detalhes importantes a respeito da cirurgia revisional. Minha bariátrica falhou, e agora? Antes de mais nada, não se esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos nessa pegada. Então, primeira coisa, a bariátrica é o melhor tratamento para o obeso mórbido. A falha do tratamento clínico ela é quase 100%, 98,5% na maioria dos casos. Essa falha cai para em torno de 20 a 30%, que é a falha da bariátrica. Então, nesses 20 a 30% desses pacientes, eles vão falhar. O que é a falha? O sucesso é perder 50% do excesso de peso e a perda é sustentado. Não teve esse índice, é considerado falha da bariátrica, não atingiu a meta. A meta era perder pelo menos 50% de excesso de peso, uma perda sustentada. Falhou, aí está no que nós estamos comentando aqui. O que fazemos com o paciente que falhou? A primeira coisa que eu oriento os meus pacientes, eu falo para ele o seguinte: a bariátrica é igual ao casamento. Você casa para a vida toda. Você não pode casar pensando em se separar. Não vai dar certo. Você não pode criar uma via alternativa na sua cabeça, porque no primeira crise você vai fugir, esse casamento vai se acabar. Não pode estar na pauta a separação naquele momento. Ainda que ela possa ocorrer, ela não tem que estar na pauta, ela não pode ser parte do seu pensamento. Da mesma forma a bariátrica. A bariátrica, uma cirurgia revisional, não pode ser uma válvula de escape do paciente, porque senão fatalmente ele vai se auto-boicotar e vai falhar a bariátrica. Ele não pode pensar numa opção. Você tem que investir na sua primeira e reinvestir quantas vezes for necessário para que você tenha sucesso. Ponto. Isso é o mais importante. Você bariátrico, não pense em revisional. A bariátrica, ela é a mesma técnica, ela tem poucas variáveis. O que muda é como que você usa a bariátrica. Por exemplo, a caneta é uma ferramenta. Ela é uma excelente ferramenta para escrever. Se eu te der essa ferramenta e você for usar ela de uma forma errada, exemplo, para tirar um grampo de um papel, você pode danificar o papel, danificar a caneta. O problema não foi a ferramenta, o problema foi a forma de uso da ferramenta. Bariátrica é a mesma coisa. Segundo ponto, você tem que investigar as causas da falha da bariátrica. Falei para vocês que os dois principais vilões são os líquidos adoçados e os doces. E tratar essas causas. Porque você precisa entender o seguinte: é muito, mas muito mais fácil um paciente bariátrico que está obeso perder peso do que um paciente não obeso perder peso. Vamos supor duas pessoas com IMC de 38, que estão com obesidade grau 2. Um é pós-bariátrico e o outro é não bariátrico. Qual que é mais fácil chegar no IMC abaixo de 30? O bariátrico. Por quê? Porque ele já tem o mecanismo instalado ali. Ele já tem o mecanismo de restrição, ele já tem o mecanismo de desabsorção. Então, com esforço, com esforço, não estou falando que é fácil, mas com esforço muito menor do que o outro paciente, ele vai conseguir reativar essa bariátrica dele, entendeu? Então, se você falhou, não se desespere. O tratamento clínico para você é uma excelente opção. Só então, conhecido esses dois passos, que podemos aventar uma cirurgia. Nunca é uma primeira opção. Primeiro, porque a cirurgia ela vai ter um risco um pouco maior. É uma revisional. E ela vai ter uma eficácia não garantida também. Então, a menor parte dos pacientes são elegíveis para uma cirurgia revisional. Como é feita a revisional? Basicamente, se o paciente ele fez um sleeve, é transformado num bypass. Se o paciente ele tem um bypass, já é um pouco mais complexo. Não há consenso na literatura médica de voltar o estômago, fazer ele tubulizado, de aumentar o desvio ou só aumentar o desvio. Fato é que, se ele tem um bypass, ele vai ter um risco muito maior de desnutrir, de ter complicações de vitaminas depois, e vai ter um risco também de falhar uma segunda revisional. Então, revisional existe, está na mesa.
mas não é uma primeira opção. Ela tem que ser muito bem indicada, muito bem conversada e muito bem entendida. Ela existe, mas não é a sua opção, a sua primeira opção, paciente bariátrico. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.